Você pode treinar peito por anos, pode fazer bíceps até a falha, pode aumentar carga toda semana, mas se seus ombros continuarem estreitos, seu físico nunca vai parecer realmente poderoso, porque a largura do seu corpo não vem do peitoral, ela vem dos ombros. São eles que fazem sua cintura parecer menor. São eles que criam aquele formato em V que muda completamente a forma como sua estrutura é percebida, até com roupa. E o mais interessante é que a maioria dos caras não tem ombros pequenos por genética. Eles têm ombros pequenos porque treinam errado. Se existe um exercício subestimado para construir ombros largos, é esse. Porque a maioria das pessoas olha para Pike Push-Up e pensa que ela é apenas uma variação difícil de flexão. Mas biomecanicamente, ela faz algo extremamente poderoso. Ela coloca os deltoides anteriores em uma posição onde eles precisam gerar força de verdade. E isso cria densidade na parte superior dos ombros. Aquela aparência cheia, arredondada, que faz o braço parecer maior mesmo parado. O problema é que quase ninguém executa esse exercício corretamente. A maioria transforma o movimento em uma flexão inclinada comum. E aí o peito assume o trabalho. O objetivo aqui não é trabalhar peito. O objetivo é colocar seus ombros em uma posição onde eles sejam obrigados a estabilizar e empurrar o peso do corpo. Comece elevando o quadril. Seu corpo precisa formar um V invertido. Agora aproxime os pés das mãos até sentir que seus ombros estão praticamente acima das mãos. Esse detalhe muda completamente o exercício, porque quanto mais vertical seu tronco fica, mais carga vai para os ombros. Agora desça lentamente. E aqui está o erro que destrói o exercício. Velocidade. Se você desce rápido, você perde tensão. E tensão é exatamente o que faz o músculo crescer. Desça controlando o peso do corpo. Leve a cabeça em direção ao chão. Exercício 2. Face Pulse Puxada Facial. Existe um motivo pelo qual alguns homens parecem fortes mesmo sem serem gigantes. A postura. E quase ninguém percebe o quanto a postura muda a aparência dos ombros. Você pode ter massa muscular, mas se seus ombros ficam caídos para frente, sua estrutura parece estreita. Seu peitoral parece fechado. Seu corpo perde presença. E é exatamente aqui que o Face Pull entra. Esse exercício trabalha os deltoides posteriores, uma das regiões mais ignoradas do corpo. E isso é um grande problema, porque quando essa parte do ombro é fraca, tudo começa a desmoronar visualmente. Seus ombros giram para frente. Seu pescoço parece mais projetado. Seu tronco perde largura. Agora observe homens que têm aquela aparência naturalmente atlética. Quase sempre existe desenvolvimento na parte traseira dos ombros. Isso cria profundidade, cria separação muscular e principalmente cria uma postura aberta que faz o corpo parecer maior instantaneamente. Mas o detalhe mais importante está na execução. A maioria das pessoas transforma face pull em um exercício de braço. Isso destrói completamente o movimento. Ajuste a polia na altura do rosto. Segure a corda. Agora puxe em direção à testa. Mas aqui está a parte importante. Abra os cotovelos. Eles precisam ficar altos. No final do movimento, pense em separar a corda e apertar a parte superior das costas. Você deve sentir a parte traseira dos ombros trabalhando intensamente, não os bíceps. E existe uma razão científica para esse exercício funcionar tão bem na estética. O deltoide posterior ajuda a criar equilíbrio visual entre frente e costas do ombro. Quando essa região é negligenciada, o ombro parece plano de lado. Mas quando ela cresce, o ombro ganha profundidade. Ele começa a parecer completo. Além disso, face pull melhora a estabilidade escapular. Isso significa que seus ombros ficam mais posicionados corretamente ao longo do dia. E quando sua postura melhora, sua largura visual melhora automaticamente. É por isso que alguns homens entram em um ambiente e parecem mais imponentes mesmo usando roupas simples. A estrutura deles parece aberta, forte, alinhada. Agora outro erro importante: peso excessivo. Esse exercício não foi feito para ego, foi feito para controle. Se você balança o corpo, perde o objetivo principal. Use uma carga que permita apertar completamente a musculatura no final de cada repetição. Faça de 15 a 20 repetições. Controle total. Contração total, porque ombros largos não são apenas construídos pela frente, eles são construídos em 360 graus. Exercício 3. Lateral Raise with Dumbbells, elevação lateral com halteres. Esse é provavelmente o exercício mais importante desse vídeo, porque o deltoide lateral é o músculo que mais muda sua silhueta. Pense nisso. Quando alguém olha para você de frente, o que cria aparência de largura? Não é o bíceps, não é o peitoral. É a distância visual entre os ombros. E é exatamente isso que a elevação lateral desenvolve. Mas aqui está a verdade. A maioria faz esse exercício completamente errado. Eles pegam halteres pesados demais, balançam o corpo inteiro, transformam o movimento em impulso, e o deltoide lateral praticamente não trabalha. O objetivo aqui não é mover peso do ponto A ao ponto B. O objetivo é manter tensão contínua no músculo. Pegue halteres mais leves do que seu ego gostaria. Agora incline levemente o tronco ou apoie uma mão em algo para estabilizar o corpo. Isso reduz impulso e aumenta isolamento. Comece com os braços ao lado do corpo. Agora levante os halteres lateralmente de forma controlada. Não jogue o peso. Não suba rápido. Controle cada centímetro do movimento. E aqui está um detalhe extremamente importante. No topo, o dedo mindinho deve ficar ligeiramente mais alto. Esse pequeno ajuste aumenta a ativação do deltoide lateral. Agora desça lentamente. Essa parte é ignorada pela maioria das pessoas. Mas a fase excêntrica, a descida, é uma das maiores responsáveis pelo crescimento muscular. Quando você controla a descida,
O músculo permanece sob tensão por mais tempo. E mais tensão significa mais estímulo para hipertrofia. Você vai perceber algo depois de algumas semanas executando isso corretamente. Sua cintura começa a parecer menor mesmo sem perder gordura. Sua camisa começa a encaixar diferente. Seu corpo parece mais largo sem necessariamente ganhar muito peso. Esse é o poder dos deltoides laterais. E é exatamente por isso que físicos estéticos parecem tão impressionantes. Eles entendem proporção. Eles entendem largura visual. Faça de 12 a 15 repetições, sem impulso, sem pressa. Porque o objetivo não é impressionar alguém durante o treino. É impressionar pelo resultado visual que o treino constrói. Esses 3 exercícios trabalham juntos de uma maneira extremamente eficiente. A Pike Push-Up cria densidade e força na parte superior dos ombros. O Face Pull desenvolve profundidade e melhora a postura. E a elevação lateral constrói a largura visual que transforma completamente sua estrutura. E aqui está o mais importante. Nenhum desses exercícios depende de genética absurda. O que realmente muda seu físico é a execução, consistência e entender quais músculos criam impacto visual de verdade. A maioria das pessoas passa anos treinando sem estratégia. Fazem dezenas de exercícios, mas continuam com a mesma aparência estreita. Porque estão focando apenas em volume e esquecendo estrutura. Mas quando seus ombros começam a crescer da maneira certa, tudo muda.